Salve, salve, galera! Sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidade do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você para mais uma aula. Galera, você já sabe, né? Deixa seu like, é fundamental para a gente manter ativo esse canal. Deixa seu comentário, eu quero muito responder, tirar suas dúvidas, ouvir você. Se possível também, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para a gente manter essa rede do bem bacana de estudos aí para o Enem. E se você ainda não se inscreveu, que eu acho muito difícil, a gente já está aí na nossa aula 11, semana 11 do nosso canal aí, dos nossos estudos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ter acesso ao conteúdo completo do Enem 360. Show de bola? Então vamos que vamos, porque hoje tem tema bacana e tema complicado, né? Para a maior parte da galera aí, um tema difícil, que é o tema climas e biomas do Brasil, que adivinha, galera, 10% das provas nos últimos 5 anos, isso é coisa pra caramba, galera. Então eu me arrisco a dizer que vai ter questão de clima e de bioma na tua prova do Enem 2020. E aí a gente entra já no caderno aí de 2017, caderno que coloca aí essa questão, uma questão conceitual que fala o seguinte pra gente. Uma questão que teve bastante índice, um índice bastante alto, melhor dizendo, de erros. Vamos lá. Ao destruir uma paisagem de árvores de troncos retorcidos, folhas e arbustos ásperos, sobre os solos ácidos, não raro laterizados ou tomados pelas formas bizarras dos campeseiros, essa modernização lineariza e aparentemente não permite que se questione a pretensão modernista de que a forma deve seguir a função. Um texto aí do Rogério Rasbar, professor do Departamento de Geografia da UF, Gaúchos e Baianos no Novo Nordeste, entre a globalização econômica e a reinvenção das identidades territoriais. Ele coloca: o processo de escrita ocorre em uma área biogeográfica, um bioma, com predomínio de vegetação. E aí, galera, uma galera foi na letra B, olhando aí, identificou o Novo Nordeste, só que ele bota alguns elementos bastante importantes no texto. Ele fala que a paisagem é de árvores de troncos retorcidos. Ele fala que as folhas e arbustos são ásperos e sobre solo ácidos. De vez em quando, muito comum, laterizados. Ele já deu bastantes elementos aí de qual bioma ele está falando, galera. Árvores de galhos retorcidos, com solos laterizados e ácidos, ele está falando de Cerrado brasileiro. Ele está falando de centro-oeste do Brasil. E aí, galera, a gente precisa identificar qual característica aí apresentada refere-se ao Cerrado. E eu trouxe para você o pulo do gato. Olha lá o pulo do gato. A planta perfeita para você não ter problema com esse tipo de questão. Porque no enunciado lá ele coloca tropófila, xerófila, hidrófila ou higrófila, aciculifoliada, semidecídua. Então vamos olhar aqui, galera. Quanto à característica da vegetação, a gente está falando de tipos de plantas. As plantas do tipo perennifólia é aquela vegetação que não perde as folhas durante o ano. Por quê? Porque convive numa área de muita umidade. Então não tem por que perder as folhas, um mecanismo de defesa da vegetação. Perder as folhas é um mecanismo de defesa. Então a gente vai encontrar vegetação perennifólia na Amazônia e na Mata Atlântica, que são ambientes, biomas aí bastante úmidos. Ele coloca também, fala da vegetação caducifólia, ou vegetação decídua. Não são sinônimos. Vegetação caducifólia é a que perde as folhas durante a estação mais seca, geralmente no período de inverno, e a gente diz que a vegetação é do tipo decídua quando ela perde mais de 50% das folhas, no período de inverno, geralmente aí é a estação mais seca. Pode mudar, variar de um clima para o outro, mas geralmente o inverno é a estação mais seca. Isso vai ocorrer na Caatinga e, no caso da vegetação decídua, em parte do Cerrado. A vegetação do Cerrado é uma vegetação do tipo caducifólia, que perde as suas folhas. Talvez não em 50% em boa parte do Cerrado. Plantas xerófilas ou xerófitas são adaptadas a longos períodos de seca, São adaptadas a um clima árido ou semiárido, seria um clima desértico ou semidesértico. É o caso dos
cactos. E a gente vai encontrar, obviamente, esse tipo de vegetação, principalmente na Caatinga, no sertão do Nordeste. Vegetação ombrófila, né? Ou seja, adaptada aí a muita chuva, né? Vegetação pluvial, também muita chuva. Hidrófila ou higrófila, adaptada aí a ambientes com muita água, ambientes com elevação dos níveis de água. Então a gente está falando de regiões extremamente úmidas ou adaptadas à grande presença de água. É óbvio, estamos falando também de Amazônia e de Mata Atlântica. Vegetação tropófila é vegetação que apresenta características de duas estações distintas, se adapta a duas estações distintas, uma estação úmida e outra estação seca, comum no cerrado. Já a vegetação latifoliada, as folhas são largas para maior captação de água, a gente vai encontrar na Amazônia e parte da Mata Atlântica. Vegetação aciculifoliada são folhas pontiagudas que vão lembrar agulhas, né? Muito comuns em ambientes frios. A gente vai encontrar na Mata dos Pinhais, região de Araucárias. E uma vegetação semidecídua é aquela que perde parte das suas folhas entre 20% a 50%. Não chega a ser uma vegetação decídua que perde mais de 50%. A gente vai encontrar aí Mata Atlântica e parte do Cerrado. E aí, dentro dos climas, galera, ele fala, né, basicamente sobre o Cerrado brasileiro, que é uma região de clima tropical, com estações bem definidas. O verão é chuvoso, o inverno é seco, e o verão é quente, o inverno também mais frio, tudo bem? Não há uma variação de temperatura muito grande durante o ano, mas há sim uma definição muito clara em relação à pluviosidade. Voltamos para a questão, sabemos que ele fala de cerrado, e aí, galera, só identificar a característica que está diretamente relacionada ao cerrado. O processo descrito ocorre em uma área biogeográfica com predomínio de vegetação tropófila e de clima tropical. Isso é cerrado? Sem dúvida. Tropófila com duas estações bem definidas, no caso verão úmido e inverno seco. Clima tropical, estações bem definidas. Xerófila e de clima semiárido seria a Caatinga, como nós vimos. Hidrófila e de clima equatorial, a Amazônia. Aciculifoliada de clima subtropical seria a Mata dos Pinhais, a região das Araucárias. Semidecídua e de clima tropical úmido seria a Mata Atlântica. Gabarito nossa letra A. E eu espero você daqui a pouco em atualidades para a gente ver aí um tema bem bacana, blocos econômicos, beleza? Solta a vinheta, eu te espero daqui a pouco. Vamos que vamos, galera. Vamos direto aqui, ó. Questão de 2017 sobre globalização, que caiu em 6 das 90 questões dos últimos 5 anos. Isso corresponde a 6,7%. E a questão é a questão 53, caderno azul de 2017, que fala o seguinte: México, Colômbia, Peru e Chile decidiram seguir um caminho mais curto para a integração regional. Os 4 países, em meados de 2012, criaram a Aliança do Pacífico e eliminaram em 2013 as tarifas aduaneiras de 90% do total de produtos comercializados entre suas fronteiras. Galera, a gente falou sobre um bloco com as mesmas características, a gente fez uma questão sobre a parceria transpacífica, que também é um acordo de livre comércio, e a gente sabe que acordos de livre comércio reduzem ou isentam tarifas alfandegárias para a livre circulação de produtos. O acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros, México, Colômbia, Peru e Chile, o seguinte: vamos olhar primeiro as informações relevantes que a gente tem sobre. Em relação aos blocos, galera, e ali a gente tem os membros, né, da Aliança, né, para o Pacífico, vamos lembrar que os blocos econômicos eles se dão em fases, né? E uma fase ela acaba absorvendo a fase anterior. Então, por exemplo, a primeira fase de qualquer bloco econômico é uma zona de livre comércio, que pressupõe a redução das tarifas, a redução das barreiras alfandegárias para a livre circulação de produtos, que é a Aliança do Pacífico, um exemplo desse bloco, né? Assim como a PEC, assim como o NAFTA, o objetivo é a livre circulação de produtos. Na segunda fase, a gente tem a União Aduaneira, que prevê a implementação de uma tarifa externa comum para produtos de fora do bloco. Então vamos imaginar, né, o Mercosul e a China. Digamos que a China queira colocar produtos nos mercados do Mercosul, um produto específico, um produto industrializado, ela pagará a mesma taxa
para que não haja concorrência entre os países do Mercosul, a mesma taxa em todos os países que fazem parte do Mercosul aí, e só paga uma vez, né? O Mercosul acabou lá no início dos anos 2010 com a bitributação da TEC. Tá? Então isso é uma tarifa externa comum, isso é uma união aduaneira. O mercado comum prevê as chamadas 4 liberdades: livre circulação de produtos, que já é definida pela zona de livre comércio, livre circulação de capitais, serviços e pessoas. Né? Então você tem uma liberdade de circulação por esses países, você tem livre circulação de serviços, você pode comprar com a moeda de um outro país dentro de um país membro. É o que o Mercosul almeja ser, né? O mercado comum do Sul almeja ser, mas que ainda não tem consolidado. Você até entra nos países do Mercosul apenas com a sua identidade, mas você não tem todo esse processo das 4 liberdades sendo implementado, né? E a quarta fase, União Econômica e Monetária, é onde se insere aí a zona do euro, né? A União Europeia já entra totalmente na fase de mercado comum, mas os países que fazem parte da zona do euro entram nessa quarta fase, que prevê a criação de uma moeda única. Ainda teria uma quinta fase que pressupunha a criação de uma constituição de um exército único, que nenhum bloco atingiu esse estágio. Perfeito? E aí ficou mole, né, galera? Porque o acordo descrito no texto teve como objetivo econômico para os países membros promover a livre circulação de trabalhadores. O objetivo é produto. Fomentar a competitividade no mercado externo. Facilitar a livre circulação de produtos. Né? Faz sentido. Restringir investimentos de empresas multinacionais. Muito pelo contrário, isso incentiva essas empresas. Existe um acordo de livre comércio entre os membros. Adotar medidas cambiais para subsidiar o setor agrícola? Não. O objetivo é facilitar a circulação de produtos industrializados especialmente, não só, e reduzir a fiscalização alfandegária para incentivar o consumo? Nada disso. O objetivo é reduzir as tarifas, não a fiscalização. A fiscalização é um processo político, né? As tarifas, sim, relacionadas às atividades, no caso, econômica. Beleza? Se gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, eu quero interagir com você, compartilha com o máximo de pessoas e vamos manter o canal Enem 360 bonitão aí para ajudar bastante gente até a prova do Enem. Beleza? Um beijo grande e até semana que vem te vejo novamente aqui no canal.